aposentadoria por invalidez ou, agora, depois da reforma, aposentadoria por incapacidade permanente. É um benefício primo irmão do auxílio por incapacidade temporária ou antigo auxílio-doença, mas tem lá suas peculiaridades, especialmente em relação aos requisitos e também em relação ao cálculo. Pois bem, quais são os requisitos para alguém receber aposentadoria por incapacidade permanente? O que faz uma pessoa se considerar apta a buscar perante o INSS a antiga aposentadoria por invalidez? A primeira coisa que a gente precisa ter, que o próprio nome induz a isso, é um quadro de incapacidade permanente. O que significa dizer que o segurado, para se aposentar por incapacidade permanente ou se aposentar por invalidez, precisa demonstrar para o INSS que está num quadro de incapacidade em relação ao qual não existe prognóstico de cura ou de melhora a curto e médio prazo. A médio e longo prazo. Ou seja, olhando o quadro daquela pessoa hoje, do jeito que ela está hoje, e considerando o que a gente tem à disposição da medicina usada para as pessoas em geral hoje, eu posso dizer que aquela pessoa em 6 meses, 8 meses, 1 ano vai ficar boa e poder voltar a trabalhar? Se a resposta for que sim, eu estou diante de um quadro de incapacidade temporária, ou seja, a pessoa hoje não pode trabalhar, mas eu sei que ela vai passar por um tratamento mais ou menos longo, mas vai passar por cirurgia, vai fazer exame, vai tomar remédio, vai fazer fisioterapia e vai voltar a ter capacidade para trabalhar. Isso é incapacidade temporária, não serve aqui para gente. Para gente, o quadro deve ser de incapacidade permanente. O médico olha para aquela situação clínica e entende que não há possibilidade daquela pessoa recuperar sua aptidão para o trabalho. Pelo menos não usando a tecnologia e os equipamentos que estão à disposição dos médicos hoje. É claro que isso muda e a medicina avança. Quantas e quantas doenças que eram doenças incapacitantes há alguns anos, para as quais a gente já tem tratamento hoje, que as pessoas doentes conseguem levar uma vida normal. São inúmeros casos como esse e tudo bem. A pessoa, aquele quadro, ele pode ser surpreendido com um novo tratamento que ajude as pessoas e que as pessoas consigam sair daquela situação incapacitante. Mas o que a gente não pode considerar é que na análise o médico entenda que, já que tem um estudo novo em andamento na Inglaterra que daria um resultado muito legal para essa doença, então eu vou ficar esperando, vou deixar essa pessoa aqui, não é incapacidade ainda absoluta, porque talvez daqui a 5 anos esse novo tratamento saia, esteja à disposição. Percebe a diferença? Se eu hoje, com o que eu tenho à disposição, não consigo vislumbrar uma melhora significativa a ponto daquela pessoa poder retornar ao trabalho, é caso de incapacidade permanente. Agora, eu preciso, além de ter uma incapacidade permanente, para fins de recebimento da aposentadoria por incapacidade permanente, ter uma incapacidade total. O que significa dizer que aquela pessoa não consegue nem voltar para o seu próprio trabalho, exercer a sua atividade habitual e também não consegue fazer nenhuma outra atividade que lhe garanta o mesmo resultado da sua, ou seja, que seja próxima da sua e adequada ao seu nível intelectual, ao seu nível social e às suas habilidades. Se uma mulher é manicure e sofreu a amputação do polegar e não consegue mais mexer no alicate, não é razoável que a gente entenda que ela está impossibilitada de trabalhar em qualquer coisa. Embora ela não possa mais continuar trabalhando na sua atividade como manicure,
Depois que ela se tratar, depois que ela se reabilitar para uma nova função, ela poderá assumir uma nova função. Ela pode trabalhar na área administrativa, ela pode trabalhar como secretária, ela pode trabalhar com inúmeras coisas. De forma que essa incapacidade da manicure que perdeu o dedo é uma incapacidade parcial, não é uma incapacidade total. Sendo uma incapacidade meramente parcial, ou seja, para a atividade daquela pessoa, mas não para as outras atividades que ela tem condição de exercer, não dá direito à aposentadoria por incapacidade permanente. Só vai dar direito à aposentadoria por incapacidade permanente aquela doença que impedir a pessoa de trabalhar para tudo, ou pelo menos para todas as atividades que sejam correlatas com a dela, que estejam dentro do nível de aptidão daquela pessoa. Eu vou contar um exemplo para você. Aliás, vou me usar de exemplo porque estou vivendo um pouco disso na pele, literalmente. Eu desenvolvi uma alergia, não sei bem a que, provavelmente algum componente das máscaras que a gente está usando atualmente por causa da Covid. Então, desenvolvi uma alergia no rosto, eu não sei se no vídeo dá para ver, mas estou com o rosto bem inchado e com uma espécie de uma lesão que coça e arde muito. Pois bem, um cliente meu tem a mesma coisa, num grau muito avançado. A dermatite dele não dá só no rosto, dá no corpo todo e cria úlceras. De forma que eu, por exemplo, não posso esquentar a pele aqui porque coça mais, não posso usar máscara, não posso usar maquiagem, não posso usar brinco, não posso secar o cabelo com secador, enfim. Eu estou vivendo, por causa dessa pequena alergia que me deu na área da máscara, um momento de restrição grande, justamente porque esse componente alérgico tá judiando aí da minha pele, tá me fazendo mal. Meu cliente tem a mesma coisa, só que muito mais sério que o meu, uma doença crônica que ulcera a pele dele do corpo todo e ele também não pode encostar nada na pele, não pode sentir calor, porque isso é como se estivesse jogando sal numa ferida aberta. Manja, coça, arde, dói, piora o quadro. Meu cliente tem isso da cabeça aos pés. Ele não pode, portanto, usar uniformes grossos, ele não pode usar sapato fechado, ele não pode pegar ônibus em dia quente, porque ele não pode sentir calor e não pode suar. Ele tem uma doença que é visível, então a pele dele fica toda ulcerada, as pessoas ficam receosas e enojadas de cumprimentá-lo, então é uma doença que é estigmatizante, né? Assim, que tem uma questão social impactante, enfim, porque a alergia dele, a minha foi a máscara, dele foi de um componente X que está presente em 80%, 90% dos produtos de limpeza que a gente usa, sabonete, detergente, produto de limpeza de casa, produto de lavar roupa, tudo. Dá para eu imaginar que esse cara que ficou com uma doença como essa, que está com a pele toda estourada, que não pode passar calor, não pode tomar sol, que tem que ficar no ar-condicionado, que não pode passar sabonete, que nada pode encostar nele, dá para imaginar que ele vai conseguir exercer algum tipo de atividade? Não. A incapacidade dele é uma incapacidade total, total. Ele não pode nem continuar trabalhando no que ele já trabalhava, e ele trabalhava numa indústria que usava essas roupas e uniformes especiais, então ele não podia trabalhar mais lá por conta da roupa, não podia nem lavar o uniforme, ou seja, o impedimento para a atividade dele grande, que tinha obrigatoriedade de usar aquele tipo de uniforme, e nem pode trabalhar para mais nenhuma coisa, a não ser que você admita, como empresa, ter um empregado que quando faz calor não vai trabalhar, que você não pode mandar sair na hora do almoço se tiver sol, que não pode pegar ônibus em horário de pico porque não pode suar. Então não dá para eu devolver um cara desse para o mercado de trabalho. Esse é o caso da aposentadoria por incapacidade permanente.
pessoas com alienação mental grave, pessoas que têm cardiopatias graves, pessoas que têm doenças degenerativas, incapacidades que eu olho para a pessoa e eu sei que a pessoa ou vai continuar assim, ou o quadro dela provavelmente vai piorar. E que ela não pode trabalhar para nada, nem para o que ela faz habitualmente, nem para outra atividade. Primeiro requisito: incapacidade permanente, sem prognóstico de cura ou melhora, incapacidade total. Segundo requisito: carência. Carência é a quantidade de meses que a pessoa precisa ter pago para o INSS para, a partir de então, começar a fazer jus a alguns benefícios. Cada benefício tem seu período de carência próprio. Aqui, na aposentadoria por incapacidade permanente, a carência é de 12 contribuições, ou seja, a pessoa tem que ter pago 12 meses para o INSS, um ano de pagamento para o INSS, para poder fazer jus ao benefício, com duas exceções. A primeira exceção, caso ela esteja pedindo aposentadoria por incapacidade temporária decorrente de acidente ou de doença equiparada a acidente do trabalho. Então, se for acidente ou doença equiparada a acidente do trabalho, não tem carência. Segunda exceção, as doenças previstas numa lista taxativa, ou seja, por enquanto, só aquelas previstas no artigo 151 da Lei 8.213 de 91. Essa lista traz algumas doenças contagiosas, outras doenças graves, doenças degenerativas e às vezes estigmatizantes, como alienação mental, AIDS, hanseníase, espondiloartrose anquilosante, mal de Parkinson, neoplasia maligna, cardiopatia, cegueira, paralisia irreversível, enfim. Vai lá e dá uma olhada nessa lista, porque muitas doenças afastam a obrigatoriedade de carência. O que significa dizer que se a pessoa pagou um mês de contribuição para o INSS e está se afastando agora, não vai mais poder trabalhar porque desenvolveu mal de Parkinson ou porque ficou muito ruim e teve um diagnóstico de AIDS, por exemplo, e precisa se afastar das atividades, é caso de concessão do benefício, mesmo que ela não tenha aquelas 12 contribuições, aqueles 12 meses pagos para o INSS. Agora vem o pior da aposentadoria por invalidez, que foi a mudança mais impactante que a reforma da Previdência fez em relação a esse benefício. A aposentadoria por invalidez, agora a aposentadoria por incapacidade permanente, ela era um benefício muito vantajoso para os segurados antes da reforma, porque a gente não tinha nenhum fator redutor no cálculo dela. Ou seja, antes da reforma, eu fazia uma média daquilo que a pessoa pagou para o INSS, a média contributiva da pessoa, e ela recebia o valor daquela média. Agora, depois da reforma, o cálculo é um pouquinho diferente. Primeiro, eu vou fazer a média de tudo que a pessoa já pagou para o INSS a vida toda dela. Então, ela começou a pagar INSS em 1997. Joga aí, 1997 até agora, 2021, que é quando essa pessoa vai receber a aposentadoria dela, ou está pedindo a aposentadoria dela. Somo todos os meses que foram pagos e divido pela quantidade de meses pagos. Com isso, eu vou descobrir a média média contributiva desse segurado. Ele vai receber 60% dessa média, 60% dessa média, mais 2% a cada ano que ele pagou, além de 20 anos, se for homem, ou 2% a cada ano que ele pagou, além de 15 anos, se for mulher. Professora, não entendi nada. Olha só, suponha que exista uma mulher que vá pedir aposentadoria por incapacidade permanente no INSS, que tem 10 anos pagos. Ela pagou INSS por 10 anos. Quanto que ela vai receber?
vou fazer a média da vida toda dela e ela vai receber 60% do valor dessa média, 60% do valor dessa média, e se ela pagou mais do que 15 anos, ela vai ter um brinde. Ela pagou mais do que 15? Não, pagou só 10 anos. Então, vai ter brinde? Não, vai ganhar só 60% da média. Uma mulher paga INSS há 20 anos. Paga INSS há 20 anos. Está pedindo aposentadoria por incapacidade permanente. Como é que eu vou fazer o cálculo? Vou pegar todos esses 20 anos que ela tem pago para o INSS, vou somar todos os meses e dividir pela quantidade de meses. Vou achar a média contributiva dela. Ela vai receber o basicão, 60% dessa média. Se ela pagou mais do que 15 anos, tem brinde. Nesse caso, pagou mais do que 15? Pagou. Ela pagou 20 anos, pagou mais do que 15 anos. Mais do que 15 anos. Então, ela pagou 20 anos. Eu sei que ela tem brinde. Quanto ela pagou a mais do que 15 anos? Quantos anos ela pagou a mais do que 15 anos? 15 anos é a base, 20 anos foi o que ela pagou 5 anos a mais do que os 15? Não é isso? Para cada um desses 5 anos que ela pagou a mais do que os 15, ela vai ganhar de brinde 2%. Então, ela vai ganhar 2%, mais 2%, mais 2%, mais 2%, mais 2%. 2% vezes esses 5 anos, 10% ao todo. Ela tem 60%, que é o que todo mundo tem, mais 10% de brinde. 70% da média dela nesse exemplo que eu falei. O raciocínio para os homens é o mesmo, com a diferença que a mulher ganha esses 2% a cada ano de brinde se ela pagar mais do que 15 anos. E os homens começam a ganhar esse brinde se pagar mais do que 20 anos. E aí, a cada um ano, 2% de brinde. Detalhe importante sobre a aposentadoria por incapacidade permanente. Ela não é vitalícia. Diferente das outras aposentadorias, que uma vez que a pessoa pede e o INSS concede, é para a vida toda e a pessoa não pode mais fazer nada, não pode mais trocar aquela aposentadoria, concedeu, está concedida. A aposentadoria por invalidez é uma aposentadoria que só vai continuar durando se a pessoa continuar inválida, se a incapacidade para o trabalho de forma absoluta continuar existindo. Lembra que eu falei que às vezes a medicina evolui, às vezes a pessoa tem uma resposta inesperada ao tratamento e consegue melhorar da doença. Às vezes um quadro que parecia muito ruim se mostra um quadro mais, como eu posso dizer, tratável. Se isso acontecer, o INSS chama essa pessoa para fazer uma perícia e verificando na perícia que aquela aposentada por invalidez, que aquele aposentado por invalidez recuperou a capacidade para o trabalho, o INSS vai cessar, cancelar aquele benefício. E aquela pessoa que estava aposentada vai ser novamente entregue ao mercado de trabalho, direcionada ao mercado de trabalho. Então, a aposentadoria por incapacidade permanente não é vitalícia. As outras são. Essa daqui não é. Ela só dura enquanto durar a incapacidade. É por isso que, de vez em quando, o INSS chama esse pessoal para passar numa perícia. Pois, se a mulher aqui está aposentada há 10 anos, deixa eu ver se ela continua inválida mesmo. Deixa eu ver se ela continua incapacitada para fazer qualquer atividade. Chama essas pessoas para uma perícia e se verificar que essa pessoa recuperou a capacidade para o trabalho, o INSS cessa o benefício. É possível, então, que alguém que está aposentado por invalidez, por incapacidade permanente há muitos anos, possa voltar para o trabalho, mesmo depois de muitos anos aposentado. É isso que a gente vê acontecer nas operações do INSS que a gente conhece como Operação Pente Fino. As operações pente fino, que às vezes saem no jornal, fazem exatamente isso, passam um pente fino nos benefícios por incapacidade, especialmente nas aposentadorias por invalidez. E as pessoas
que estão numa idade jovem e que estão aposentadas por invalidez são convocadas para participar de perícia, para que a perícia verifique se aquela condição de invalidade continua ou não. Se continuar, a pessoa continua aposentada. Se a invalidez acabou, se a pessoa conseguiu melhorar, a aposentadoria é cessada. Bom, a aposentadoria por incapacidade permanente é isso. Aliás, não só isso, tem mais um monte de coisa, mas o que dá para eu passar nesse vídeo curto para vocês é isso. Espero que tenham entendido. Até a próxima. Beijo, tchau.